Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Tony TJ do canal Fazendo Deus Conhecido e o nosso assunto hoje é sobre um vídeo que está aí repercutido na internet de uma criança que estava orando com a sua mãe e teve uma visão do céu, uma visão de que ela viu Jesus Cristo, teve uma visão sobrenatural. E cara, eu confesso que eu assisti o vídeo e fiquei impactado, fiquei realmente chocado. Foi muito forte, foi muito profundo. E cara, eu tava assistindo e tava trabalhando ao mesmo tempo. E meu amigo, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a me derramar na presença de Deus, comecei a me quebrantar. Eu confesso que eu estava precisando deste conteúdo, estava precisando de ouvir de ver esse vídeo. Eu estou gravando aqui esse vídeo aqui, mas eu não preparei nada, está sendo espontâneo, não tem nenhum tema assim específico. Só quis fazer esse vídeo porque eu necessitava de transmitir isso para vocês. Antes que passe esse vídeo, vai lá, dá um like, curta, compartilhe, manda pra geral. Não se esquece de ativar os sininhos e comente também. Deus abençoe você. Ok? Vou passar o vídeo agora para vocês verem e analisar, que é muito forte, galera. Ok. Afasta, gente. Não vale a pena ficar? Eu tava falando e eu lembrei de uma frase que eu vi, que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo para ouvir o volume de Deus. Para poder ter ouvido espiritual. Bom, agora é meia-noite 19 e eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentado nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco tipo, nossa, muito branco. Era um branco tipo da cor do lençol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó. Ele tava sentado assim, com a perna assim. Eu sentava aqui, ó. Bem aqui. Na perna assim, esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto. Ele deve ter 3 metros, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha.
tava bem pequena. Tava aconchegada. Sim, e não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas, uma multidão, sabe? Uhum. E aí a gente tava lá e eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. É o corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí, é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura. Que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir... Se você sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois, eu voltei como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco, atrás do trono, passando a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, Era muito leve. sedoso, era muito macio. Ele não é oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável. É muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu choro tava... era de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu senti, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada. E você viu que eu tava chorando? Sim. Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir. E eu não conseguia. Porque era uma coisa natural. Eu tava assim, eu tava chorando. E eu tava escorrendo lágrima, uma atrás da outra. Não é um sentimento que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. E preenchia o coração, te deixava Sim, feliz? parecia que tinha alguém segurando meu coração e cuidando dele, sabe? Pondo cobertinha e tudo mais. Dando chupeta, cuidando assim, sabe? Cuidando mesmo. E eu tava chorando muito, choro muito alegre. E eu tava rindo. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo. E ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E ele tava dando uma risada. Todo mundo tava chorando, todo mundo tava rindo. E eu tava chorando e tava rindo. Eu entendi. E eu não conseguia parar. E eu tava chorando. E eu ficava meio molhada. E eu tava rindo muito. Eu tava tipo assim... tava rindo, mas eu tava chorando. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim. Ele me pegava inteiro, assim. Como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó.
Uma proteção, assim. Sim, e aí ele ria assim, aí ele punha a mão em mim, fazia assim, ó. Assim, 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 ó. Assim, Entendi. assim. Passava a mão no meu corpo, assim, e ele ficava feliz que eu tava lá. Aí, na outra visão, né, que foi que eu tava penteando o cabelo dele, mais ou menos, tava passando a mão no cabelo dele, foi muito lindo. E parecia que era um campo de futebol, que não tinha fim. Entendi. Era o teto, não tinha fim, do lado não tinha fim, era tudo branco. E parecia que lá no fundo algumas coisas com cores, parecidas com pessoas, mas pessoas longes, bem longes. Eu não olhei pra trás. Mas eu sentia, tipo, sabe quando você tá indo assim, você não ouve muita coisa, mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você, igual no centro? E aí você No centro sabe... do quê? Da cidade? É, Ah. você, mesmo que você não tá vendo que tem gente atrás de você, você sabe que tem gente atrás de você, porque sempre tem. Ah, tá lotado o centro da cidade, entendi. É, você sabe que tá ali, mas Aham. você não tá olhando. Você sentia a presença de várias pessoas. É, você sabe que tem gente porque você vê, você sabe que lá é um lugar muito povoado, mas eu não sabia que lá tinha, eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu tô no centro. Tem Entendi. gente lá, tinha gente de todas as formas, sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas, e tinha várias coisas lá, e não tinha fim, era tudo branco, e só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Foi forte. Foi. Eu não sentia nenhuma dor, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque eu tava com ele. Foi emocionante. Eu tava com ele, então pra mim tava muito bom. Agora, se Eu você quero tá bem, ficar com ele. nós vamos ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá naquele lugar. Agora não. Pra Né? abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. E vale a pena buscar a Deus? Pra ter essas experiências? Se eu contar pras pessoas, elas vão falar que é mentira minha. Mas não. O corpo parou de tremer? Ele tá gelado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Marina, Eu não quero dormir. quer orar mais um pouquinho com a mamãe? Quer? Então pode desligar o testemunho? Pode. Então fala tchau. Ai, Jesus, o negócio é sério. É impactante. Muito forte, muito forte. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela fala que nos últimos dias os jovens terão sonhos e visões. É algo real, é algo bíblico. E eu não tenho nem palavras para descrever o que é esse vídeo, essa revelação que essa criança teve. E o mais interessante que eu achei nesse vídeo é que a mãe dela pede para ela dormir. Vamos dormir? E ela diz, eu não quero dormir, eu quero ficar com ele, eu quero estar lá com ele. Então isso é muito profundo. Isso é muito forte, porque uma criança assim desejar de estar lá no céu, de estar com Cristo, como muitas pessoas hoje já não se importam mais com isso. Muitos cristãos já perderam a sua fé, as suas convicções. Muitos já não querem mais o céu, muitos já não querem ter o desejo de estar com Cristo. Isso que a criança teve é uma coisa muito séria. Isso é um despertamento, uma visão que ela teve no meio ao caos em que a gente está vivendo, e essa criança teve essa visão.
é maravilhoso, é surreal, é muito profundo. Eu não tenho palavras para descrever isso. Eita Deus. Então que você possa ser abençoado por este vídeo, por este conteúdo relevante que sempre trago para a edificação da minha vida e da sua vida. Então que Deus abençoe a todos vocês. Vamos que vamos. Fui.